E Quinteiro escancarou o seu desejo de jogar com as cores do Flamengo nesse ano de 2023. No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar tudo o que ele disse lá na Colômbia. Vou te contar também sobre Raul Gustavo, que foi anunciado de forma oficial como novo reforço do Bahia. Te contar como vão ser os moldes do novo contrato do jogador com o clube nordestino. Também vou te contar sobre Bruno Henrique. Vai voltar esse ano? Bom, essa pergunta, claro que vai. Mas a pergunta maior é, vai renovar o contrato com o rubro-negro carioca? Te conta tudo isso e muito mais que você vai ver no vídeo de hoje do Futebol News a partir de agora. Só peço que você deixe um like por aqui, se inscreva no canal e também ative o sininho. E vamos começar esse vídeo, galera, com um pequeno giro de notícias do mercado de transferências. Bom, vamos começar esse vídeo, galera, bem rapidinho. Vamos começar falando sobre o Corinthians, que estava no mercado de transferências, tentando acertar em definitivo a contratação de Maicon e conseguiu. Corinthians, Maicon e Shakhtar Donetsk trocaram os últimos documentos para a permanência em definitivo do jogador lá em Itaquera. O jogador agora tem contrato com o Corinthians até o final de 2023 e o antigo vínculo ia até o final do dia 31 de dezembro de 2022. O anúncio deve acontecer nos próximos dias. Até o momento já foram anunciados os atacantes Romero e o lateral esquerdo Matheus Bidu para 2023. Contanto, Maicon será o terceiro reforço do Timão para essa temporada. Vale lembrar que o Corinthians tem a preferência na compra do jogador ao fim de 2023, mas não tem um valor pré-fixado neste contrato. Assim, se no final de 2023 o Corinthians ainda querer permanecer com o Maicon, vai ter que negociar novamente com o Shakhtar. Falando agora, galera, sobre o mercado do Londrina. Nesta quarta-feira, o Londrina anunciou mais uma contratação para a temporada de 2023 e trata-se do lateral Ezequiel, que já teve passagens por Cruzeiro e também pelo Fluminense. O jogador tem 29 anos e deve se apresentar ao clube nos próximos dias para assinar com o Tubarão. A informação foi divulgada pelo repórter Reinaldo Furlan e também foi confirmada pelo Globo Esporte. Na noite desta última terça-feira, a Chapecoense anunciou de forma oficial a saída do atacante Perotti. O atacante de 25 anos vai atuar com as cores do FC Toiko, time da primeira divisão do futebol japonês. O vínculo de empréstimo será de fevereiro deste ano até janeiro de 2024. Com a possibilidade da permanência em definitivo do jogador no futebol japonês. Vamos falar agora, galera, sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque tivemos mais jogos nesta quarta-feira e eu quero começar falando sobre o Fortaleza. Leão do Pici perdeu para o Remo em casa por 1-0 e está na terceira colocação do seu grupo. Ainda nesse mesmo grupo, a Juventus, de São Paulo ganhou do Sampaio Corrêa por 2-0. O Ibrachima perdeu para o Botafogo da Paraíba por 1-0 e o Santa Cruz venceu do Canaã por 1-0 também. Pelo grupo 28, Vila Nova ganhou do Nova Iguaçu por 1-0 e o Mauá e o Mauaense empataram em 1-1. O Atlético Mineiro venceu o Galvez por 1-0 e o Água Santa venceu o Misto de Minas Gerais também pelo mesmo placar, 1-0. A base do Santos vem bem forte, tanto que eles fizeram um ótimo jogo contra o São Raimundo e conseguiram vencer a equipe por 3-1 em um grande jogo da base do Peixe. O São Bernardo, em um grande jogo, também conseguiu vencer a equipe do CSA por 3-1 e Bahia e Operário ficaram no 0-0. O Internacional, em um grande jogo da base colorada, venceu o Rosário Central por 2-0. Ceará perdeu para o Madureira por 1-0 em uma grande partida da equipe de Madureira, A equipe carioca jogou bem, conseguiu fazer o gol contra a equipe do Ceará, levando assim a vitória. E por fim, o América Mineiro conseguiu vencer do Retrô por 3-1 e está na liderança do seu grupo, enquanto o Retrô está na lanterna do grupo 18, com o América Mineiro em primeiro lugar com 3 pontos e o Retrô em quarto lugar com 0. Vamos falar agora, galera, sobre Bruno Henrique. O jogador na temporada de 2022 sofreu uma lesão gravíssima no jogo contra o Cuiabá e teve que ficar fora desde então, fez uma cirurgia no joelho e vai voltar só nesse ano de 2023. E, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, não há 100% de certeza que o jogador permanecerá no rubro-negro carioca para essa temporada.
Então, o seu desempenho nessa temporada de 2023 vai ser determinante para o futuro do jogador. Se ele jogar bem nessa temporada, se ele atuar bem com a camisa do Flamengo, a tendência é que ele fique. Agora, se ele fazer partidas ruins, não conseguir mostrar o seu melhor desempenho, ele deve deixar o rubro-negro e não renovar o seu contrato. O Flamengo mantém essa cautela de sempre olhar muito bem o jogador antes de renovar o seu contrato. Foi assim com o Davi Luiz, Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz e etc. E o Fluminense oficialmente desistiu de contratar o jogador Nathan em definitivo. Apesar do treinador Fernando Diniz pedir para manter o meia, o Fluminense não gostou nem um pouco do sumiço do jogador nesses últimos dias e então resolveu dispensar o meia. Durante o período de férias, o Fluminense se acertou com o Galo para estender o vínculo de Nathan nas Laranjeiras. O tricolor pagaria R$1 milhão por um novo empréstimo, dessa vez válido até o final de 2023. Entre o clube e o jogador também estava tudo certo. Porém, no início dos treinos dessa atual temporada, Nathan não apareceu nos treinos, sumiu e não deu as caras, sem dar nenhuma satisfação. O Fluminense não gostou nem um pouco disso e resolveu dispensar o jogador de forma oficial. Além disso, o Fluminense também liberou Cristiano para procurar um novo clube. E dessa forma, o jogador também não deve permanecer no Fluminense para essa temporada. E o Bahia anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Raul Gustavo, que estava no Corinthians. Porém, eu quero dar mais detalhes dos bastidores dessa negociação. A tendência é que o acordo entre Corinthians e Bahia seria de empréstimo. Porém, o acordo entre Raul Gustavo e Bahia deve acontecer em outros moldes. Isso porque, segundo o jornalista Jorge Nicola e o portal Somos Fanáticos, Raul Gustavo será comprado em definitivo pelo tricolor, que desembolsará 3 milhões de euros ou 16 milhões e meio de reais para contratá-lo em definitivo nesta janela de transferências. Ainda de acordo com Nicola, o Bahia pagará o valor de forma parcelada, com 1,5 milhão de euros sendo pago nesse mês e mais 1,5 milhão sendo depositado na conta do Corinthians nos próximos meses. Então, Raul Gustavo, que já era especulado no Bahia tem muito tempo, chegou a um acordo oficial com o clube nordestino nesta quarta-feira e inclusive foi anunciado pelo time nordestino. E o Bahia vai pagar de forma parcelada esses valores que eu acabei de falar ao Corinthians e vai acertar a contratação em definitivo do jogador ao fim do contrato. E vamos falar agora, galera, sobre o Flamengo. Isso porque o rubro-negro já anunciou em definitivo a contratação de Gerson e pode estar anunciando mais um reforço para esse ano. Trata-se de Juan Quinteiro, que está livre no mercado depois de ter atuado com as cores do River Plate da Argentina. O jogador não renovou com o clube argentino e ficou livre no mercado desde então. E Quinteiro revelou que o seu sonho realmente é atuar no Flamengo. E o próprio jogador revelou seu desejo em entrevista a uma emissora da Argentina. Abre aspas. Espero que Deus permita que nos próximos dias tudo se concretize. Fecha aspas, disse Quinteiro. O Flamengo tem interesse no jogador e tudo depende do clube carioca para um acordo ser selado. Vitor Pereira, técnico do Flamengo, gosta do atleta e deu sinal verde para um acordo acontecer. Quinteiro quer atuar no Flamengo e está tudo nas mãos do clube carioca. Então, galera, o Quinteiro praticamente escancarou seu desejo de atuar no Flamengo e também, ao mesmo tempo, disse que negociações estão acontecendo. Porque no meio dessa frase ele falou que espera que nos próximos dias tudo se concretize, se Deus quiser. Então ele praticamente disse que tem negociações com o Flamengo e tudo depende do rubro-negro em querer contratar ou não o jogador colombiano. E vamos falar agora, galera, do Botafogo. Isso porque eu contei pra vocês, tem um vídeo já, que o Botafogo tinha interesse em Segovia, que hoje em dia joga com as cores do Independiente Del Valle. E o Botafogo tem mais um interesse para a lateral esquerda do clube. Trata-se de Giovanni Gonzalez, que hoje em dia atua com as cores do Mallorca da Espanha. O clube carioca tem conversas em andamento para contratar o jogador de 28 anos de idade, porém as negociações são vistas como difíceis pela diretoria do Glorioso. Vale lembrar que o Botafogo prioriza muito um jogador para a lateral esquerda, pois enxerga que essa é uma das posições mais carentes do elenco carioca. A forma que o Botafogo negocia com o Mallorca é de empréstimo, e o Botafogo vê essa negociação como difícil porque o clube espanhol pede uma taxa a mais para liberar o jogador.
Mas o Botafogo está otimista e pode convencer o Mallorca a liberar o jogador sem essa taxa. E vamos falar agora, galera, sobre o Vasco, que pode estar acertando a contratação de mais um goleiro nos próximos dias. E eu estou falando de Ivan, que atualmente joga com as cores do Zenit da Rússia e não deve permanecer no Corinthians. O jogador vai acabar, né, o seu contrato de empréstimo com o Zenit, ele vai retornar ao Corinthians e não deve ser mais utilizado nas negociações que envolvem a transferência de Yuri Alberto ao Corinthians em definitivo. Para você que não sabe, o Yuri Alberto pertencia ao Zenit e ele iria ser contratado pelo Corinthians de forma definitiva. E a tendência é que o Ivan seria usado nessas negociações, mas ele acabou não sendo. Então ele vai retornar para o Corinthians de forma oficial, mas não deve mais ser usado pelo clube do Parque São Jorge. E com a presença do goleiro Cássio e do goleiro Carlos Miguel, Ivan está na lista de transferências do Timão para esta temporada. Dessa forma, segundo algumas fontes, o atleta vem negociando uma transferência para o Vasco, que já há algum tempo tem interesse na sua aquisição. No entanto, a 777 Partners ainda está analisando se deve ou não investir na compra do atleta, que de acordo com algumas fontes, deve custar cerca de 10 milhões de reais aos cofres do Clube Cruz Maltino. Marcelo está encerrando seu contrato com o Olympiacos da Grécia e dessa forma surgem clubes pelo mundo interessados na contratação do jogador e surgem aqueles clubes em que ele é especulado. E dessa forma ele vem sendo especulado no futebol brasileiro e não no Flamengo, não no Fluminense ou no Botafogo, mas sim no São Paulo. O jogador, inclusive, teria supostamente se oferecido para atuar com as cores do Gigante do Morumbi, que se animou com a possibilidade de ter o atleta. No entanto, de acordo com informações de Nicola, as informações não são verídicas e nesse momento não existe qualquer possibilidade de Marcelo se tornar jogador do São Paulo. Isso porque o atleta, embora tenha apenas mais 5 meses de contrato com o Olympiacos, recebe cerca de 2 milhões e 400 mil reais por mês, valor completamente fora da realidade do tricolor e de boa parte dos times do futebol brasileiro. Além disso, Nicola afirma que em contato com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, recebeu a informação de que a função do lateral esquerdo, o clube focará no desenvolvimento do jovem Wellington. E dessa forma, não precisará do Marcelo para repor essa posição. Bom, galera, por aqui eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like por aqui, se inscreve no canal e também ative o sininho. Uma ótima quinta-feira para todos vocês e até a próxima.